eu espero que hoje a gente tenha um pouquinho de tempo para conversar depois, porque da última vez eu só cheguei e bati sem pena, né? Foi uma palestra assim, foi uma fala assim, que na verdade era o que eu queria mesmo, né? Tirar as pessoas do espaço de conforto. Então, quem veio na última vez e saiu muito abalado, então eu cumpri o meu propósito, era para sair abalado mesmo, né? Porque dá uma noção de realidade assim que a gente não tem mais tempo para esperar. A gente precisa entrar para ser protagonista da história da gente, independente de que fase da vida que a gente esteja atravessando nesse momento. E aí a proposta para a gente finalizar esse ciclo de conversas desse ano é a questão da memória. É uma queixa muito frequente no consultório da geriatria. A queixa, estou com problema de memória, estou esquecendo as coisas. E aí, quando a gente tem a oportunidade ao longo da vida de ter mais acesso à informação, então a gente conseguiu estudar, fez faculdade, tem um nível de cultura muito bom, costuma visitar museu, ler muitos livros, assistir muitos filmes, ir no teatro, tem uma vida que a gente fala cognitiva, né, de pensamento, de raciocínio, de reflexão muito rico. Quando a gente tem esse mundo, é possível que o diagnóstico de uma doença que compromete a memória aconteça bem tarde na vida da gente. Porque quando você tem um cérebro que é estimulado ao longo de toda a vida, a gente tem um espaço dentro desse cérebro mais amplo para lidar com a doença. Diferente das pessoas que não tiveram essa oportunidade, ou se tiveram essa oportunidade, escolheram não aproveitar, porque tem gente que é assim, você tem a chance e fala, não, não gosto, não quero, não gosto de ler, não gosto de teatro, não gosto de cinema, eu não gosto de estudar, eu gosto de fazer coisas. Então, tem as pessoas que vão para a vida com o propósito de realizações, sem ficar pensando muito em como fazer isso. Essas pessoas, quando envelhecem, elas podem apresentar as mesmas doenças, né, as doenças neurológicas que comprometem a capacidade de memória, mas elas vão perceber esse problema mais rápido. Então, o diagnóstico é precoce nas pessoas que não estimularam muito o seu cérebro ao longo da vida. Dentro dessa noção do que é normal, o que não é normal, eu vou tentar trazer para vocês e falar em português, porque tem muito conteúdo da aula. Hoje eu trouxe PowerPoint mesmo, hoje não vai ser só voz e violão, eu trouxe uma orquestra aqui para me ajudar. Mas pode ser que em algum momento tenha algum termo esquisito. Eu não quero que ninguém saia daqui sem saber o que foi dito. Então, pare e pergunta, Ana Cláudia, o que é isso aí? E aí eu vou tentar falar em português, porque às vezes o médico fala numa outra língua e depois no final da consulta ele pergunta, entendeu? Aí é claro que você vai dizer que sim, né? Porque já é uma pergunta que já induz a resposta. Então eu quero que vocês saiam daqui assim com clareza do que a gente vai conversar, tá? Antes, esse dado que eu vou falar agora está no conteúdo do texto aqui. Eu comentei alguma coisa na última vez que a gente se encontrou, mas, de novo, eu vou dar uma noção de realidade um pouco assustadora para todo mundo. Nós somos já o país que envelhece mais rápido no mundo. O Brasil já alcançou esse primeiro lugar. A gente tem vários primeiros lugares ruins quando a gente se compara aos outros países. E esse primeiro lugar, ele não é, a gente pode dizer que não seja uma questão boa ou ruim, é um fato. O Brasil envelhece muito rápido. Em 2050, só para vocês terem uma ideia, de cada 5 pessoas que passarem na rua, uma vai ter mais de 60 anos. A gente começou em 1950, 40, a gente tinha 2 milhões de pessoas acima de 65 anos. Agora a gente tem 17 milhões. Então, a quantidade de pessoas em risco de problemas de memória
está alcançando progressão geométrica. E aí a gente vai ter uma população envelhecida que não se dá conta que envelheceu, porque esqueceu quem é. A tendência da doença que compromete a memória é você passar por um trajeto de evolução, de perda, que chega no momento que você não sabe quem você é. Nós não estamos preparados nem para sermos os pacientes, nem para a gente cuidar de familiares que passam por isso, e muito menos para administrar um país que vai encarar isso. Então, é um problema muito, muito sério. É mais grave do que a incidência de câncer. A gente devia ter um mês, tem o novembro, tem o outubro rosa, tem o novembro azul e devia ter o ano da memória. Porque a gente precisa se apropriar desse problema e se preparar e se cuidar para não ter graves consequências desse envelhecimento cerebral. Tá? Uma queixa, assim, a conversa no consultório muitas vezes começa assim, eu pergunto, o que eu posso te ajudar? E aí a pessoa fala isso. Eu estou esquecendo as coisas. É normal da idade? Quando a pessoa já faz essa pergunta, ela já está me dizendo que ela quer que eu responda que sim. Quando a pessoa faz a pergunta, a gente já tem uma noção do que ela está preparada para ouvir. Então, suponha que você faz um exame que está uma biópsia, vai? Que a gente já pensa em câncer. Então, o paciente chega e fala, não deu câncer não, né? Eu já sei que ele não está preparado para ouvir um sim. Se ele chega e pergunta, é câncer? Ele já pensou nisso com seriedade e está disposto a ouvir o sim. Então, o primeiro problema que a gente enfrenta em relação à queixa de memória é a aceitação que você está com problema de memória. Os maiores dilemas que as famílias vivem é lidar com uma pessoa que está com doença de Alzheimer ou está com quadro demencial e não aceita isso de jeito nenhum. Ela percebe que está com problema de memória. Ela percebe que tem tido dificuldade de desempenho nas conversas com as pessoas. Ela percebe que ela se perde quando vai no supermercado, quando pega o carro e vai fazer o caminho que ela costuma fazer a vida inteira. Mas ela não aceita. Então, o processo de cura ou de controle de um problema de saúde começa quando a gente assume que este problema está acontecendo. Então, é aquela história, o paciente diabético, obeso, que diz que não come nada. Ele come alguma coisa, porque vento não engorda. Mas ele não assume que ele faz alguma coisa que contribui para a piora de saúde dele. Então, primeiro passo, reconhecer que existe um problema de fato. Porque aí a gente pode ir para a página 2 do texto, porque aí você começa a cuidar daquele problema que você reconhece que está acontecendo. Então, a gente tem 4 grandes causas. Deixa eu ver onde que é o pontinho aqui. Aqui. 4 grandes causas de esquecimento. O envelhecimento normal. O processo de envelhecimento cerebral normal mostra que a gente vai ter mais dificuldade de registrar informações novas. Porque o nosso cérebro ele não recicla a informação. Ele armazena tudo. Tudo que você viveu na sua vida, cada instante, cada segundo está guardado na sua memória. Só que vai para um arquivo e ocupa espaço. E esse arquivo não está acessível facilmente. Pode ser que seja um arquivo que já está lacrado. Você não vai lembrar do instante que você viveu em 1980, no dia 1º de dezembro, às 5 horas da tarde, quando você estava atravessando a rua, que você levou um susto porque um calhambeque quase te atropelou. Você pode ter esquecido esse fato, mas ele está no arquivo. E esse arquivo ocupa espaço. Então, como ocupa espaço, o que acontece quando a gente envelhece? O cérebro vai exigir vamos dizer assim, metaforicamente, uma documentação mais apropriada para registrar e deixar disponível a informação. Então, aquilo que quando a gente é jovem, você registra facilmente, quando a gente é mais velho, você tem que prestar atenção
com muita dedicação. E você tem que, às vezes, anotar. Tem que colocar um despertador para lembrar. Colocar um bilhete na geladeira para lembrar. Por quê? O cérebro só vai entender que isso é importante se você deixar claro que é importante. Porque se não deixar claro que é importante, vai direto para a reciclagem. Passa direto. Então, no envelhecimento normal, a nossa dedicação para aprender ou para registrar uma notícia nova é muito grande. Evidentemente, notícias importantes, naturalmente, já vão, automaticamente, elas já vão ficar disponíveis. Então, uma notícia, seu filho vai se formar, seu neto vai se formar, ele vai se formar em medicina. Você não vai esquecer que ele vai se formar em medicina. Mas talvez você esqueça o dia da formatura. Porque o fato vai se formar é muito mais relevante do que do dia da formatura. Vocês percebem isso? À medida que vocês estão envelhecendo? E isso a gente pode perceber não só quando a gente tem 60, 70 anos. A gente pode perceber isso já aos 40, 40 e pouco. Você nota que as coisas não estão tão simples assim como eram. Transtorno cognitivo leve. É um estado que antecede a doença. É tipo, sabe o pré-diabetes? Todo mundo conhece o pré-diabetes? Então, não é um diabetes clássico, mas você percebe lá que a glicemia passa do ponto. Não está no nível normal. Pode ser que a pessoa pré-diabética fique para sempre pré-diabética. E ela vai ter que ter atenção com a alimentação, com a atividade física. Ela pode, inclusive, ter consequências físicas igualzinho uma pessoa que tem diabetes. E ela só tem um pré. Mesma coisa no transtorno cognitivo leve. É um estado que a gente pode dizer que é um estado pré-demencial. Não é uma demência. Antigamente falava esclerose. Né? Falava assim, a minha avó está esclerosada. Lembram desses termos? Então, o esclerosado... o esclerosado era o paciente demenciado. O quadro... o nome técnico disso é demência. E aí, esse estado pré-demencial pode ficar para sempre. Você tem um transtorno cognitivo leve e morrer 95 anos com transtorno cognitivo leve. Ou esse quadro pode ser uma antessala para o quadro demencial. Quando você entra nesse diagnóstico de transtorno cognitivo leve, você tem que ficar atento e parar de negar. E falar assim, não, mas é uma coisinha, é pouquinha coisa, não é nada não. É alguma coisa que pode se tornar algo mais sério. Então, nesse momento aqui do transtorno cognitivo leve, é que a gente tem medidas específicas de atuação, especialmente de suplementação nutricional para esse diagnóstico. Onde a intervenção, nesse momento aqui, faz diferença na evolução. Tá? Quadros depressivos. A maior causa de emagrecimento em pessoas acima de 65 anos não é câncer, é depressão. E os quadros depressivos estão relacionados a causas diversas, mas a principal é a crise existencial que a gente vai ter quando envelhece. Que você se dá conta que o tempo passou. Não é nem que ele está passando, que o tempo passou. E que você pode ter construído a sua vida em cima de uma expectativa para o momento que você está vivendo, que numa expectativa que não se cumpriu. Então, um exemplo clássico desse momento. Filhos todos criados, netos encaminhados, você morando sozinho. E aí tem gente que está numa crise imensa, porque os filhos não querem levar este pai ou esta mãe para casa. E aí eles enfrentam a solidão. E o enfrentamento da solidão promove uma crise existencial. Você fala, que sentido tem a minha vida? Criei essas criaturas das trevas para cuidarem de mim. E aí você se dá conta que criou pelo motivo errado. Porque quando você oferece a educação para os seus filhos, você está educando eles para a vida, não para eles virarem depois cuidadores.
Mas aí a gente, no fundinho, espera isso. E esse fundinho é o caldo de crescimento da depressão. Como que a gente lida com isso? A gente vai lidar com isso de formas diferentes, depende da personalidade da gente. Tem pessoas mais melancólicas, não tem aquele povo que tem o óculos cinza natural? Quem aqui tem o óculos cinza natural? Se está sol é porque vai chover depois. Né? Se está chovendo é porque vai alagar depois. Está sempre com aquela percepção de que vai piorar mais um pouquinho. A pessoa que tem essa noção mais melancólica, ela tende a uma dinâmica mais emocional da depressão. Ela fica uma pessoa pesada. Então é a pessoa que quer morar com os filhos, mas ninguém aguenta ficar perto. Porque é uma pessoa densa, triste, pesada. E aí, quanto mais ela fica assim, mais distante as pessoas ficam, pior ela fica. Então é um ciclo vicioso que o comportamento da pessoa alimenta o problema que ela considera mais grave, que é o afastamento de quem ela ama. Então, a pessoa que é mais melancólica, ela tende a ter essa manifestação mais emocional. Então, ela chora, ela não consegue ficar feliz com as coisas que acontecem, ela não come direito, ela não toma o remédio direito, ela não consegue dormir. Então, é um processo que chama muita atenção para uma coisa de autodestruição. Então, ela não necessariamente vai tentar suicídio, mas ela caminha para um processo de autopunição e autodestruição. Você vai ter as pessoas que vão se mostrar num quadro depressivo com problemas de memória. E aí, a gente tem um nome técnico para isso que chama pseudodemência. Pseudodemência, uma falsa demência. Porque a pessoa fica apática, ela não interage com o meio, ela não lembra de nada, ela repete as coisas. Ela tem um comportamento demenciado, mas, na verdade, ela apresenta um quadro depressivo. A gente sabe que as pessoas mais velhas que apresentam esse quadro depressivo, parecendo demência, elas têm um risco maior de, no decorrer dos anos, ter demência de verdade. Mas, na fase inicial, o tratamento da depressão cura a manifestação de memória. Tá? Alguma dúvida até aqui? Em último lugar, o quadro demencial. Então, demência é o nome de uma doença que compromete a memória imediata, num primeiro momento. Então, você lembra coisas do passado muito bem. Aliás, à medida que a gente vai envelhecendo, parece que as cenas do passado vão ficando até mais vivas. Coisas que você, quando era jovem, não lembrava, agora você se lembra em detalhes. Você é capaz de lembrar do cheiro da comida daquele dia, você é capaz de lembrar das cores vivas do vestido da sua mulher quando você se apaixonou por ela. Você consegue lembrar minúcias, mas não lembra o que você comeu ontem. Você não lembra que você foi no teatro anteontem com o seu filho, com a sua filha. Você não lembra. É como se essa situação não tivesse acontecido. E aí você começa a contar as coisas 1, 2, 3, 4 vezes. Mas cada vez que você conta, você está achando que você está contando pela primeira vez. E aí você começa a levar bronca do seu marido, da sua esposa, do seu filho, Mas, pai, você já contou isso. Você acabou de contar. Aí você olha e fala assim, mas não lembro. O déficit de memória recente, ele é a primeira manifestação do quadro demencial. E aí, junto com ele, pode aparecer problemas de comportamento. Então, a pessoa fica muito irritada. Eu falo, não é pavio curto, é vela de aniversário mágica, sabe, que acende sozinha, assim. Do nada, a pessoa já está botando um ovo colorido de brava. Então, a irritabilidade. O paciente pode oscilar no humor. Então, tem momentos em que ele está triste, chora cântaros de lágrimas. E dali, 1 hora, ela quer ir para o shopping fazer compras. Então, a oscilação, o nome técnico disso é labilidade emocional.
Então, parece uma montanha-russa. Tem hora que está ótima e dali... Não é que são fases, porque a gente às vezes passa por fases assim também. Que você está num momento super feliz, de repente acontece uma hecatombe na sua vida, você passa um momento triste. Nós também temos ondas. Mas as pessoas, quando têm o problema da demência, ela passa por ondas no mesmo dia, às vezes na mesma hora. Isso precisa chamar a atenção de que pode estar alguma coisa errada. E ela pode ter, então ela tem déficit de memória, alteração de comportamento e ela pode ter dificuldade para se comunicar. Tem um tipo de demência que pode dar a dificuldade de nomear objetos. Então, a pessoa procura o óculos dela. Só que ela esqueceu o nome disso aqui. E ela fala assim, gente, cadê meu... Não consigo enxergar, onde é que eu pus? Meu... Aí põe a mão assim, aí, óculos, mãe, é isso, óculos. Onde está? Ela tem uma dificuldade de nomear coisas, objetos. Então, ela esquece o nome de panela, ela esquece o nome de copo. Às vezes, ela troca. Ela quer falar xícara, ela fala pires. Ela pode trocar as palavras meio que tem a ver. Então, sinais de problema. Dificuldade de se comunicar. Então, trocar palavras, esquecer o nome de objetos. Tem gente que esquece o nome de pessoas. Mas se você sempre foi assim, isso não é demência. Tá? Porque às vezes a pessoa chega assim, eu estou esquecendo o nome. Eu estou esquecendo o nome. Eu estou falando isso porque eu acabei estudando isso por minha conta, porque eu sou péssima de nomes. Passou assim, né? Desviou. Eu me empenhei em estudar isso, porque eu esqueço nomes. Mas eu sempre esqueci, desde muito nova. Então já veio com um problema de fábrica. Não é um problema adquirido. Então, às vezes, as pessoas chegam e dizem, eu estou esquecendo o nome das pessoas. Aí eu falo assim, mas quando isso aconteceu? Ah, sempre aconteceu. Aí você só prestou atenção quando fez 60 anos, porque aí você começa a achar que tem tudo errado. Não necessariamente. Você pode ter características que parecem doença, mas não é uma característica sua. E aí você, ao longo da vida, vai tentar driblar isso de alguma forma. Mas é claro que vai chamar mais atenção quando a gente fica mais velho, porque a gente fica mais atento para esse problema de esquecimento. Tá? Então, quando você tem principalmente essas 3 situações juntas, você precisa passar por uma avaliação técnica, que é uma triagem para risco de demência. Só que você tem que estar preparado para ter um resultado de risco. Então, assim, o diagnóstico não sai pelo exame da triagem. Sai a suspeita do diagnóstico. Você tem que estar preparado. Falar assim, olha, parece que tem um problema de fato e a gente vai ter que aprofundar a investigação. Vai ter que fazer exame de laboratório, porque tem algumas doenças que causam problemas de memória, mas elas são reversíveis. Então, tipo, o problema de tireoide pode dar um comportamento de demência no idoso. Déficit de vitamina B12. Esse povo que vive tomando omeprazol aí, além de descobrirmos agora que aumenta o risco de câncer de estômago, também não deixa absorver vitamina B12 da comida. E aí a falta de vitamina B12 leva a um quadro demencial. Tanto o problema de tireoide como a vitamina B12 são reversíveis. Você repõe, a pessoa volta ao normal. Tá? A causa mais frequente de demência é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença caracterizada por um depósito de uma substância dentro do cérebro da gente, que mata os neurônios. E esses neurônios estão localizados num espaço reservado para a memória. Não tem cura para o Alzheimer. Não tem prevenção para o Alzheimer. A gente tem algum traço de hereditariedade apenas para as doenças precoces. Então, o quadro de Alzheimer que começa aos 50, 60 anos é um quadro de Alzheimer que tem uma característica genética. O quadro de Alzheimer que acontece de 75 anos para frente é o risco natural do envelhecimento.
Todos nós teremos se a gente passar dessa idade. Tá? Tem muita gente que vem no consultório que quer fazer exame para ver se tem risco de ter Alzheimer. Esta é a coisa mais idiota que você pode fazer na sua vida. Tá? Tudo bem, se você quiser fazer, assume que você está fazendo a coisa mais idiota da sua vida. Porque você fazer o exame e o exame vir positivo não significa que você terá a doença, mas significa que você ficará apavorado a partir deste resultado para sempre. Entendeu? Por isso que é uma atitude idiota. Porque você vai ficar o tempo inteiro esperando a doença aparecer. E pode ser que ela não apareça e você não morra de Alzheimer, mas morra de medo de ter Alzheimer. Então, é besteira fazer. Quando você tem a doença, você precisa se comprometer com o tratamento. E é um momento onde você precisa pensar quem vai ser sua voz quando você não conseguir tomar decisões. E essa é uma das coisas, esse é um dos pensamentos mais difíceis que a gente enfrenta numa doença. Porque pode ser que, se você tiver o quadro demencial, alguém vai ter que representar você. E você precisa confiar nessa pessoa. Quando a gente tem alguém na família que tem esse quadro, a gente precisa descobrir quem que é a pessoa que ela mais confia. Só que aí pode dar um drama de autoestima em você, né? Você se acha o filho favorito, mas, na verdade, você é a mala sem alça que seu pai e sua mãe carregou a vida inteira. E aí não é em você que ele vai confiar. Esse problema que acontece dentro das famílias é um problema muito frequente. Então, na geriatria, a gente acaba fazendo a especialização em geriatria e gerontologia, que gerontologia é a área de conhecimento que faz com que a gente entenda toda a dinâmica do envelhecimento. Não só a física, mas a existencial. E compreender como se dão as relações familiares, especialmente quando a gente envelhece e tem problemas de memória. Não pode correr o risco, então, se ainda há tempo, né? Não pode correr o risco de você envelhecer, ter um quadro demencial e virar um objeto de disputa de poder dentro da família. Quem cuida da mamãe sou eu mando, eu recebo a pensão, eu faço as compras, fulano não ajuda em nada, Beltrano só quer elogio. Então, essas guerras, eu falo assim, esses dramas familiares só mudam o endereço e o figurino, porque o enredo é sempre o mesmo. E o enredo é sempre o mesmo porque a gente não se prepara para viver situações adversas na família, porque a gente sempre acha que vai casar e ser feliz para sempre. Só que não, a gente tem que enfrentar uma série de problemas, porque as pessoas não são apenas personagens de uma historinha que a gente põe ali bonitinho quando a gente é criança, que põe lá os cavalinhos, os bezerrinhos, eles vão ficar aqui, vão ficar bonitinho aqui, então você põe seu filho aqui, ele vai fazer direito, vai ter o escritório, vai ter 5 filhos, vai ficar rico, vai viajar todo ano para a Europa, vai ser maravilhoso, seus netos vão passar todos na faculdade, todo mundo cheio de saúde, ninguém vai usar droga, ninguém vai ter problema. Só que não, né? Só que não é assim. A gente não aprende, parece que tem uma dificuldade humana, a gente não aprende que os nossos sonhos não estão encomendados desde o dia que você sonhou. Eles vão acontecer e vão depender das pessoas envolvidas para que aquilo aconteça. E é difícil, principalmente quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais rígido em relação a contrariedades. Porque, afinal de contas, você lutou tanto, se dedicou tanto, e agora tem que se preocupar. Porque seu filho está com 40 anos, se separou da mulher, perdeu o emprego, assumiu que é gay. E aí, como é que você vai lidar com isso nesta idade? Vai ter que lidar. Tá? Não tem saída. Não tem a opção não viver seus problemas. A única opção que a gente tem é como a gente vai viver os nossos problemas. Isso é livre-arbítrio, de verdade. No envelhecimento normal, então, isso aqui eu já expliquei. Eu trago a banda e não põe ninguém para tocar, né? Porque eu já vou falando assim. Então, isso aqui eu já falei tudo. Envelhecimento normal. Bom, então, aqui as principais diferenças entre o envelhecimento normal e o transtorno cognitivo leve. Então, no envelhecimento normal,
você tem um problema de memória episódica, quer dizer, de vez em quando você falha a memória, você esquece. Por exemplo, um exemplo que isso pode acontecer. Você comprou, nós estamos em novembro, e você comprou presente de Natal já, aproveitou uma liquidaçãozinha básica, e você passou, deixa eu aproveitar. E aí você já embrulhou bonitinho, já descobriu quem que vai, né? Naquela loja tem aqueles presentes específicos para tia, para madrinha, para cunhada, para comadre. Você comprou já os presentinhos. Aí você guarda. E aí, no primeiro momento, você e Deus sabem onde estão os presentes. Na semana do Natal, só Deus saberá. Entendeu? Você guardou. Você estava cheio de boa intenção. Você previu o Natal já. Você se antecipou. Aí você guardou num lugar e falou assim, vou guardar aqui para não esquecer. E aí você não acha, de jeito nenhum, onde você guardou os presentes. Porque você tinha que economizar, você comprou um chaveirinho, uma lembrancinha. Aí quanto menorzinha a lembrancinha, mais bem guardada ela estará. E aí daqui 5 anos você acha. No lugar que parecia óbvio, na hora que você guardou. Então esse é o déficit de memória episódica. Tá? Tem uma redução leve da fluência verbal, de nomeação e capacidade de compreensão. É uma coisa bem sutil, assim. Que às vezes você esquece o nome de alguma coisa, geralmente coisas mais novas, né? O celular. Cadê meu telefone? O telefone está aqui. Não, não é esse, é aquele lá que a gente põe na bolsa. O celular. Então, você tem uma coisa, mas é bem sutil, não é nada que chame a atenção, tá? E a leitura está preservada, que ficou ruim eu resolvi fazer coloridinho para chamar a atenção, mas ninguém enxerga. Então, apesar disso daqui não dá para ler, aqui está escrito leitura preservada, tá bom? Ficou assim, engraçado até, né? Então, leitura está preservada. Você não tem nenhuma dificuldade de identificar palavras no texto, tá bom? Transtorno cognitivo leve. Você tem queixa efetiva em relação à memória. Você tem uma alteração objetiva da memória. Você percebe isso com uma certa frequência. A função cognitiva geral é normal. Você faz os testes de triagem e está tudo normal. Atividades diárias estão preservadas. Você não esquece comida no fogo, você não põe panela na geladeira, você não põe óleo. Panela na geladeira até pode, né? Mas o óleo não pode. E aí quem está demenciado põe o óleo na geladeira. Já vi ferro na geladeira. Não preenche critérios para demência. Tá? No transtorno cognitivo leve, você vai ter um comprometimento de memória que vai além do esperado para aquela idade. Então, não é só do envelhecimento normal. Não tem demência, não tem comprometimento das atividades da vida diária e não tem nenhum problema de comportamento e nem de linguagem. Importante. Existe a progressão para a doença de Alzheimer em 6 a 25% ao ano. O que é isso? De cada 4 pessoas que têm esse problema de transtorno cognitivo leve, uma, ao longo do próximo ano, vai ter critério para doença de Alzheimer. Tá? Quais são os estágios da doença? A gente sabe que é uma doença que tem uma longa duração. E essa longa duração vai depender, a longa ou curta, né? O espaço de tempo entre ter o diagnóstico e falecer da doença pode variar de pessoa para pessoa. Você pode ter uma evolução curta, de 5, 6 anos, e uma evolução lenta, de 20, 25 anos. Como que é isso? A primeira fase é a procura do diagnóstico, em geral de 2 a 4 anos. Vai demorar 4 anos para as pessoas que eu falei no início da conversa, que são mais diferenciadas. Por que essas pessoas têm diagnóstico tardio? Porque o cérebro dribla as dificuldades. Como você tem muitos recursos cerebrais, você tem muitas conexões entre os seus neurônios, você consegue driblar as dificuldades e, socialmente, ninguém percebe muito. Então, é um diagnóstico mais tardio. Então, 2 a 4 anos. Perguntas que podem, né, expressões que podem acontecer nesse estágio. O que foi que me disseram mesmo?
a filha ou o filho falando, mamãe parece distante e desinteressada. E esta é clássica. Já não é mais a mesma pessoa. Esta frase é quase um pingo no i. Ela não é mais a mesma pessoa. Tem alguma coisa que eu não reconheço na minha mãe, que eu não reconheço no meu pai, que eu não reconheço na minha esposa e no meu esposo. Fase inicial, tá? Segundo estágio, 2 a 10 anos depois do diagnóstico. A pessoa olha assim para o esposo, casado há 50 anos com ela, e fala, você não é meu marido. O que você está fazendo aqui? Ou ele vira e a senhorinha, a velhinha, começa a andar pela casa e fala assim, onde está meu pai? Ele estava aqui agora, eu preciso cuidar dele. Então, essas condições onde a pessoa troca as identidades e não reconhece, para ela é difícil porque ela se sente um pouco em perigo. Então, a percepção do paciente, gente, é mais ou menos assim. Suponha que você pega um avião para o Japão. E você não fala japonês, né? Faz de conta que vocês foram para a África. Quem é japonês? Se você for para o Japão, pode ser que você saiba falar japonês. Mas você foi para um país que você não sabe a língua. E que você não conhece ninguém. E aí chega alguém e fala assim, oi, meu bem. Oi, pai, tudo bem? Aí você fala, quem é essa pessoa que me chama de pai? Essa é a percepção do paciente, que é total estranheza. A aproximação das pessoas, e às vezes as pessoas falam, e o paciente não consegue entender o que está sendo dito, porque ele tem uma dificuldade de compreensão das palavras. Em alguns momentos, a pessoa pode ter, eu falo que dá linha, sabe? Fio solto lá dentro, e de repente conecta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que é dito na presença das pessoas com quadro demencial. Porque pode ser que coincida o momento em que você está falando uma grande bobagem com o momento que o fio junta. E ela escuta e entende o que você está falando. Então, a gente precisa honrar com muito cuidado, com muita responsabilidade, o que é dito. Pensar, você pode pensar o que você quiser. Mas abrir a boca, só palavras que podem ajudar. Lembrem disso, por favor, tá? Porque aí é comum, a pessoa não fala nada, um dia ela vira e fala assim, Deus me leva embora para sempre, eu quero morrer. Porque não é fácil cuidar de uma pessoa que está com demência. Mas você pode ter certeza que é muito mais difícil você se perceber, de repente, com demência dependente. E perceber que você está causando dor e sofrimento para as pessoas que você ama. Então, por isso que quem cuida de uma pessoa assim, precisa ter muito cuidado com o que diz. Até com o que pensa, porque as pessoas, quando estão com essa doença, elas ficam muito sensíveis aos sentimentos das pessoas à volta. Então, o toque é reconhecido como agressão ou como carinho, a depender da energia que você coloca nesse toque. O paciente chega e fala assim, eu era um chefão, agora eu sou um velho bobo. Eu estou cuidando do senhor, que é um grande homem, incrível. O cara foi um patriarca. Ele tem poderes em vários países. E ele está com quadro demencial. Ele precisa de um cuidador para lembrar ele de tomar água. E tem hora que ele fala assim, vale a pena? E tem hora que ele fala, bom, já cuidei de tanta gente, vou deixar que cuidem de mim. Agora é acreditar que vão ser tão bons quanto eu fui. Então oscila. Mas a percepção da tua incapacidade é muito desafiadora. Muito desafiadora. Porque a gente constrói a nossa vida em cima de manter autonomia e independência. A autonomia é a nossa capacidade de tomar decisão e a independência é a capacidade de pôr a decisão em prática. Quando a gente tem um quadro demencial, quando a gente tem um câncer, a gente perde a independência, porque a gente fica fraquinho, precisa de alguém para cuidar, para dar remédio, para ajudar a dar banho.
mas você está com a sua lucidez preservada. Então, você mantém a sua autonomia. Só que quando a gente tem uma doença como essa, uma doença neurológica, a gente não perde a independência porque a gente consegue andar, passear, mexer nas coisas, colocar comida na boca, mas a gente perde a autonomia, a gente perde a nossa capacidade de tomar decisão primeiro. E isso é muito desafiador. Uma outra coisa que acontece aqui também, que vale a pena comentar, é uma sensação de perseguição. Então, a pessoa começa a achar que estão roubando ela, estão sumindo com as coisas dela, ou que vão fazer mal, ou que vai entrar gente em casa. Isso é uma coisa muito, muito frequente. Que, na verdade, é uma expressão da sensação que a pessoa tem de estar em perigo. Ela sente que está em perigo. É como aquela sensação que eu falei, que a gente mudou de país. Aí você chega e fala assim, mas é todo mundo desconhecido? Alguém vai me roubar, alguém vai pegar alguma coisa de mim, alguém vai me fazer mal. Então, é muito frequente essa queixa, esses delírios de perseguição. Já vi no supermercado, paciente começar, um senhor ou uma senhora começar a gritar, falando da cuidadora, que está roubando ela, que está agredindo. E aí você vê a cuidadora apavorada, assim, com medo de ser presa, porque ela está sendo exposta publicamente. Aí teve uma vez isso acontecendo no supermercado, eu fui acudir a cuidadora. Falei, fica tranquila, é assim mesmo, todo mundo sabe que é assim, fica calma, não reage. Tenta distrair com outra coisa, porque aí o movimento daquele pensamento de perseguição vai para um outro lugar e a pessoa calma. E foi exatamente o que aconteceu. A gente precisa orientar as pessoas que cuidam de pacientes assim a saber se comportar diante de uma situação de crise como essa, de delírio de perseguição. E a outra coisa que acontece com frequência é dizer que quer voltar para casa. Especialmente quando essa pessoa que está com quadro demencial é levado para morar com alguém da família. Quando você tem uma pessoa que envelhece e ela perde a capacidade de morar sozinha, é muito comum os filhos, se tem muitos filhos, começarem a revezar o cuidado dessa pessoa. E isso parece uma coisa bonita, né? Nossa, os filhos se revezam. Mas dá a impressão que eles estão revezando o cuidado de um objeto. Porque aquela pessoa perdeu toda a história dela. Todos os bens, os bibelôs, os vasinhos, as toalhinhas, tudo foi distribuído. Ela perdeu tudo que é concreto, que tem a ver com a história dela, com o lar dela. E ela vai, porque ela tem um quartinho ou uma cama, umas 2 gavetas, um pedaço no armário, na casa de cada filho. E ela vai peregrinando. Cada 2 meses na casa de um filho, e todo mundo posando bem na foto, né? Porque estamos cuidando da mamãe. Vocês estão matando a mamãe. Vocês estão destruindo a história dela. Ela virou uma samambaia que vai de casa em casa, que precisa ser regada e tal, e cuidada. E todo mundo compete pelos elogios da mamãe, para dizer qual casa que ela gosta mais. Então, a mamãe se tornou um objeto que favorece essa família, esses filhos, a estarem bem perante a sociedade. Bem diante da sua consciência, porque, afinal, estão fazendo tudo pela mamãe. Não estão fazendo. A gente precisa ter consciência que essa pessoa precisa ter o seu espaço respeitado, o seu espaço reconhecido. Porque senão ela vai ficar o tempo inteiro falando, quero voltar para casa. Recentemente, eu estou cuidando de uma senhora que a família me procurou, a história é muito... Assim, parecia que ia dar tudo certo. Ela foi morar na casa da filha e a filha tomou o cuidado de trazer todos os móveis da mãe para a casa dela. E 2 cômodos da casa foram reservados para receber os objetos, né, os móveis da mãe, exatamente como estavam distribuídos na casa dela. Fizeram isso com o propósito dela se sentir em casa, se sentir bem. E foi perfeito, estava indo tudo bem. Aí essa senhora, ela há anos, décadas, reclamava do armário e da cama dela. Que a cama é muito velha, que a cama balança, que a cama range, que aquela cama era quando ela casou. E ela reclamava da cama. E ela reclamava do armário, que a porta rangia, que a porta era velha, que o armário estava velho, que o armário tinha cupim.
E ela reclamava, ela reclamava, ela reclamava. E aí a filha sobrou uma grana e ela teve a grande ideia de trocar a cama e o armário. Nós estamos há 2 anos lidando com uma senhora que quer voltar para casa. Porque ela fala, essa não é minha cama. Esse aqui não é meu armário. Não sei porque as minhas roupas estão aqui. Quem colocou minhas roupas nesse armário? Esse armário não é meu. O fato dela reclamar era só um hábito. A gente não tem uns hábitos de reclamar? Vocês não têm apego com algum problema em casa que você nunca resolve? Não tem? Eu tenho um monte de embaixo da cabeça que sim. Então, é assim, você tem apego com aquele carro que está sempre quebrado, e aí todo mundo fala assim, troca de carro! Você não troca. Você está apegado ao problema. Aquele problema faz parte da sua história. Você não será mais o mesmo se aquele problema for resolvido. Você precisa disso. E aí alguém genial resolve resolver o seu problema. E aí dá nisso. Estamos mais de ano tentando convencer essa senhora que ela está na casa dela. Porque trocaram o ambiente. Então, quando você tem um paciente que começa um quadro demencial, não se meta a fazer reformas. Se você tiver que lavar a colcha, que ele adora, você tem que mandar fazer uma colcha igualzinha para substituir na hora de lavar. Ah, mas ele não troca de roupa de jeito nenhum. Então, ele adora essa camiseta preta, essa calça jeans. Então, você vai ter 10 camisetas pretas e 10 calças jeans. Todas iguais, porque ele vai estar com a sensação de que ele está seguro com a roupa dele. Então, são atitudes que a gente precisa ter para respeitar esse espaço de segurança do paciente, para que ele não comece a viver um sofrimento atroz pelo fato de não se reconhecer e não reconhecer as coisas de segurança dele. Terceiro estágio, que é a fase mais final da doença, que, na verdade, assim, todo mundo pensa que o difícil é essa guerra, né? E troca de roupa, e faz cocô no chão, e pega e põe o ferro na geladeira e ninguém acha o ferro, e tranca a porta e some com a chave, e sai de casa escondido e se perde, aí é o vizinho que vai encontrar lá na padaria. E aí você fala, vou ficar doido com meu pai, assim. Mas aí o teu pai começa a ficar quietinho. E aí ele começa a ficar dependente. Aí você começa a pensar, eu tenho saudade quando ele fugia de casa. Então, as fases, elas trazem em si os desafios do cuidado. E essa terceira fase é a fase de total dependência. Mas ainda assim a pessoa está viva. Eu conheço muitas famílias, né? O filho, a filha fala assim, para mim meu pai já morreu, porque ele já esqueceu de tudo, ele está de cama já faz 5 anos, ele já morreu. Ele já não lembra mais de mim, ele morreu quando ele esqueceu de mim. Só que não é verdade. A gente só vai experimentar a morte de alguém quando ela desaparecer dos nossos olhos. Enquanto ela existir, a gente se conecta com o papel dela. Ela pode não se relacionar, né? Você pode ter sua mãe de cama lá, ela não se relaciona, mas ela existe. Ela é concreta. Você passa a mão na pele dela, você passa creme, você arruma o cabelo dela, você passa batom, você põe o óculos que ela não enxerga mais, você faz tudo por ela. E aí o dia que você só vai poder dizer, morreu para mim, quando ela morrer de verdade. E vai facilitar muito a vida da pessoa que cuida, ela se relacionar com a pessoa que recebe cuidado com esse afeto, com esse conteúdo amoroso. Porque a pessoa pode não falar mais, ela pode não responder, ela pode não se mexer, mas ela sente o que é feito por ela. Então, o carinho, a massagem, o banho, a voz, o conteúdo das palavras. Se bem que o conteúdo das palavras no finalzinho já fica irrelevante. Mas a percepção da pessoa que está com um quadro de demência avançada é mais ou menos de criança. Sabe, bebezinho que escuta a voz da mãe e para de chorar? O bebê não entende o que a mãe está falando. Ela pode falar, criaturinha das trevas, cala esta boca que a mamãe quer dormir. Só que pelo tom que ela fala, a criança já ri. E fala, tá bom, te amo, vou ficar quieta. Então, o conteúdo, às vezes, não tem mais a percepção. Não identifica mais o sim ou não, talvez, bonito ou feio, mas o tom de voz é identificado. Se é feito com carinho, se é feito com raiva, se é feito com bronca, se é feito com atenção, com susto, com medo, tudo isso passa, tá?
Quarto estágio, então, a dependência total. Não, nesse terceiro estágio ainda. A pessoa não se reconhece, não reconhece as pessoas da família, e aqui a pessoa começa a perder peso. E ela começa a ter dificuldade de comer sozinha, ou ela para de comer. É uma fase que o paciente também pode ficar perambulando, ele começa a andar e não para comer. É nessa hora que começa uma crise no planeta chamado passa-sonda. E aí passa a sonda, se você passar a sonda no paciente nessa condição, você tem que amarrar ele, porque ele não vai entender que ele não pode tirar a sonda. Então, os dilemas que a gente vai enfrentar num problema de memória mais sério tem a ver com como a gente aceitou o diagnóstico. Então, lá atrás, quando você aceitou o diagnóstico, você entendeu que você tinha esse problema, saberia que a gente ia passar. Lembra que estava aqui na última conversa, eu falei, nós vamos para o deserto. A gente tem que se preparar para estar lá. Então, todos os dramas que a gente vai enfrentar no cuidado de uma pessoa que tem uma doença neurológica são dramas que vão ficar muito mais fáceis da gente lidar se as conversas a respeito disso já tiverem acontecido. Em primeiro lugar, dentro da família e depois com o médico. Em geral, acontece o contrário. Primeiro você conversa com o médico e depois com a família. Mas a condição ideal, a mais tranquila, a menos sofrida, é quando a gente, na nossa casa, começa a conversar sobre isso. O quarto estágio é a dependência, dificuldade para andar. E no quinto estágio, na fase bem finalzinha, é o paciente que parece um passarinho, assim, bem pequenininho, uma respiração bem levinha, totalmente dependente. Mas que, quando está bem cuidado, você entra no quarto, assim, você boia no amor. Assim. Não existe peso para cuidar. Faz parte da vida daquela pessoa receber o cuidado e dar o cuidado. E aí, quanto mais leve for esse momento, mais tranquila é a passagem dessa pessoa. Se a gente não fez esse trajeto ao longo desses 20 anos com essa lucidez, esse paciente vai acabar morrendo na UTI. Com filhos descabelados, ou até carecas, porque já são filhos idosos, na sala de espera gritando como crianças desmamadas. Faça tudo para salvar meu pai. Entuba, ressuscita, não pode morrer. Geralmente essa cena, ela é fruto de uma história de vida que não foi construída para a despedida. Não foi construída para aceitar que a gente tem um ciclo de vida aqui, a gente tem um tempo, que esse tempo termina e que a gente deixa nosso legado. O que a gente ensinou não morre com a gente. Mas se a gente não ensinar aos nossos filhos que o que a gente ensinou fica com eles, eles vão ficar gritando na porta da UTI para a gente não morrer. E deixando a turma pirada lá para fazer um milagre que é impossível. Então, a aceitação da finitude, a aceitação da condição humana mortal, é parte da grandeza do ser humano. O Papa Francisco acabou de publicar um discurso dele dizendo que é legítimo você reconhecer que a vida tem fim. E que você colocar um paciente demenciado, avançado, idoso, na UTI, é uma afronta à condição da nossa mortalidade, que é sagrada. Mas acontece isso porque as pessoas não tiveram oportunidade de ter uma roda de conversa como essa. Eu espero que, quando chegar a nossa vez aqui, a gente tenha educado os nossos filhos. Falei assim, meu bem, olha, tipo, TI não, hein? Tá? Só vou para UTI se eu puder sair dela. Se eu tiver que morrer lá, não é um lugar gostoso. É frio, é gelado, machuca, você está longe da sua família. É muito difícil passar por isso. Morre também, tá? Não tem risco de você viver para sempre na UTI. Não se preocupe. Se você for, não será um sofrimento eterno. Vai acabar. Mas é um processo que poderia ser muito mais sereno, muito mais tranquilo. Se a gente, de novo, aceitasse a condição e enfrentasse o que tem pela frente da forma mais compassiva, amorosa e responsável possível. É usar os recursos que a medicina tem a favor da nossa felicidade, não a favor de provar que as coisas funcionam. Pode.
Meu pai teve câncer, não foi caso de demência, mas assim, a gente levou para o hospital porque lá tinha mais recursos para ele não sofrer. Pelo menos era a sensação que a gente tinha, que lá ele recebia medicação e tal, que em casa, às vezes, eu não sou enfermeira, não sabia o que fazer, né? A gente ia lá e tudo mais. Nesse caso, como você está falando, né? Será que não seria melhor para a pessoa, porque ela ia estar melhor, assim, assistida, né? Porque, por exemplo, eu não sabia o que fazer, né? Ele sofria, eu sofria junto, né? Essa é uma condição que favorece a gente a escolher a ida para o hospital. Porque na condição do câncer, é diferente de uma condição como essa, que é crônica, tranquila, serena. Ah, não pode ser que tenha algum problema? Pode. A chance, por exemplo, uma coisa muito frequente nessa situação aqui é uma pneumonia. Então, a pessoa acaba falecendo da pneumonia, ou acaba falecendo da fraqueza, ou uma infecção urinária. Então, é uma situação que é muito tranquila de manejar em casa. É sereno isso. É claro que você não vai poder manejar sem um médico que possa cuidar, porque ele vai dar o atestado de óbito, ele vai cuidar da família, ele vai orientar a enfermagem ou a cuidadora. É diferente de você estar com uma pessoa com câncer, com dor, por exemplo. Aí ela acaba indo para o hospital. Então, você tem como tratar a falta de ar sem precisar do aparelho. Então, isso que é talvez uma proposta para uma próxima encontro, a gente falar de cuidados no fim da vida, que é o cuidado paliativo, que é uma área que eu trabalho há 20 anos com isso. Então, você tem condição de oferecer conforto ao sofrimento da pessoa sem necessariamente colocar ela numa máquina que substitua as funções dela. Mas é claro que 99% das pessoas não sabem, e eu preciso dizer para você que também quase 90% dos médicos também não sabem. Mas quando a família sabe, ela já vai em busca dessa resposta. Então o médico fala, mas aí você vai matar a sua mãe, você não vai levar para a UTI? Fala assim, não, doutor, o que vai matar a minha mãe é a demência dela. O senhor não está sabendo, mas eu estou. Então, o que está matando a minha mãe é a doença dela. A doença grande. Não é essa situação agora. Ela vai falecer da doença, não da falha de tratamento. Porque mesmo que ela for para a UTI, ela vai morrer. Né? Doença de Alzheimer. Não é a doença que mata, são outras doenças que matam. A doença de Alzheimer mata também por causa da degeneração cerebral, que é inviável para a vida. E aí a gente pode ter uma complicação secundária a isso, que colabora para a morte. Eu já deixei todo mundo bem apavorado? Já, né? Vocês saíram apavorados com vontade de fazer alguma coisa ou com vontade de se matar? Fazer alguma coisa. Então, eu vou dar as dicas do que tem para fazer. Então, prepara teu cérebro para que esse tempo de doença seja muito, muito longo. E que você possa, aquela primeira fase da busca do diagnóstico, possa ser uma fase bem comprida, durar mais que 4 anos. Onde você vai poder ter uma vida gostosa no momento presente. Você pode esquecer o que você comeu ontem, mas o que você está comendo hoje está uma delícia. Entendeu? Você vai viver no momento presente, o momento presente vai ser gostoso, porque você vai estar com a sua família tranquila em relação ao que está acontecendo com você, eles vão estar preocupados, mas eles vão estar desesperados. Você vai ter responsabilidade sobre o seu cuidado, você vai aceitar quando perceber que não dá mais para dirigir, tá? Você vai entender quando precisar de alguém para passar a noite com você, porque tem risco de você cair e aí está bem encrencado se tem uma fratura. Então, prepara dessa forma aqui. Primeira coisa, alimentação adequada. Se você come porcaria, você produz genérico em neurotransmissor também, tá? Não tem milagre. Você comeu porcaria, produz genérico. Você não reclama que quando compra genérico não funciona? Então, hormônio genérico também não funciona. Neurotransmissor genérico também não funciona. Enzima genérica também não funciona. Então, para funcionar esse corpo direitinho, você precisa oferecer uma matéria-prima de qualidade. Certo? Prática de atividade física regular.
Para que serve isso? Para você se movimentar, fazer com que o seu coração bombe sangue para o seu pulmão, para que ele possa oxigenar esse sangue chegar nos microvasos da sua cuca. Porque se você ficar paradão diante da televisão, a sua vida vai passar e você não vai se dar conta, nem dos seus problemas, nem da sua vida. Quanto mais parado você ficar, mais rápido você adoece. Boas relações sociais, que eu já falei na nossa primeira conversa. Conexões humanas de qualidade estimulam o seu cérebro a ponto de criar conexões que vão te ajudar a driblar qualquer doença que apareça. Clube de leitura, grupo de... Eu tenho uma paciente que tem um grupo de leitura, tem uma outra que trabalha com... Assim, ela é a que coordena reservas. Então, tem peça nova, ela reserva e leva as amigas, todos contratam um Uber van, assim, tal, e leva todo mundo. Reserva no restaurante. Então, tem o mês da comida portuguesa, mês da comida espanhola, mês... Tem gente que organiza viagens. Então, estabelece conexões para um momento legal, não para a sala de espera do médico, não para a sala de espera da quimioterapia, não para a sala de espera da diálise. Você tem que criar um espaço de vida na sua vida, não de doença exclusivamente, tá? E aprender coisas, especialmente música. Falei isso da última vez. Aprenda música, toca violão, violino, bateria com seu neto. Faça alguma coisa com a sua capacidade de aprender. E é mais difícil aprender. Lembra que eu falei, eu já avisei no começo, é difícil a gente prestar atenção e guardar informação nova. Então, coisa que você aprenderia rapidamente aos 20 anos, aos 60 vai dar um baita trabalho, mas aí você pode usar aquela característica básica do envelhecimento, que chama-se teimosia. Todo mundo fala que você fica, teimoso, mas bastante gente balançando a cabeça. Então, usa a teimosia a seu favor, porque a teimosia é uma energia que também pode ser chamada de determinação. E o que vai chamar de teimosia ou determinação é o resultado. Se deu certo, a pessoa fala, nossa, você é determinada, né? Não desistiu. Todo mundo falando contra e você não desistiu. Você é determinada. Aí deu errado, é a mesma frase. Pô, você também é teimosa. Todo mundo falando que dá errado, você não desistiu. E aí deu errado. Então, a energia da teimosia é a energia que te leva em busca de um resultado. Que não pode ser uma guerra de poder contra o outro, mas pode ser uma guerra de poder com você mesmo. Eu sou capaz de aprender e eu vou aprender. Tá? Pode dar o trabalho que for, eu vou conseguir. E por último, meditação. Meditação pode salvar a sua vida e a sua memória. 20 minutos todos os dias. Depois de 8 semanas, você tem aumento da espessura do córtex cerebral. Neurônios bombados. Capazes de grandes feitos em qualquer idade. Não é só com as crianças. Querem experimentar meditar? Não, não é igual relaxamento. Não, relaxar é relaxar. Relaxar é dormir. Relaxar é desfalecer assim. Meditar é estar presente. Você pode meditar, ou antes da gente fazer exercício rapidinho aqui, você pode meditar fazendo alguma coisa. Olha que interessante. Quem lava a louça aqui? Você pode lavar a louça. Você pode fazer com que lavar a louça seja meditação. Porque lavar a louça é um compêndio de sensações. Você vai estar diante da pia. Então, primeira percepção. Você vai estar percebendo seu pé no chão. Sente o peso do seu corpo no chão. Aí você liga a torneira. Aí você põe a mão debaixo d'água. Você sente a temperatura da água. Isso é meditar. Estou prestando atenção na temperatura da água. Aí você pega a esponja. Tem um pedaço que é mais durinho e um pedaço que é mais macio. Sente a textura da esponja. Põe o detergente. Pega o prato.
quando eu dou essa aula para estudante de medicina, eu falo assim, sabe aquele prato da macarronada que você trouxe da casa da sua mãe, que está 3, 4 dias lá, que está até durinho, assim, tem uns pedacinhos assim, né, no meio do prato, assim, que você passa assim, né, você passa a esponja e tem uma ondulação. É difícil de limpar, né? Percebe isso. Qual é o tamanho da força que você tem que fazer para tirar o resto da macarronada do prato? Qual é a força que você tem que fazer para tirar o resto do grude do bife que você fritou na frigideira? Percebe isso? Aí você vai fazendo a força, aí você vai sentindo aquela espuma lá, misturada com a gordurinha. Aí você vai enxaguar, aí quando você passa o dedo no prato enxaguado, ele não fica... não dá uma... Não fica assim... Não sei o nome disso, mas vocês sabem, né? Tá todo mundo fazendo assim, eu já percebi isso. Então, você passa assim, a hora que você enxágua, fica assim. Aí você sente o perfume do detergente. Aí você põe o prato ali. Pega o próximo. Meia hora que você fizer isso, você vai estar meditando. Olha só que interessante. Meia hora. Você não gasta, sei lá, 20 minutos que seja para lavar a louça de domingo, assim? Lá, gasta, vai. Porque a louça de domingo é uma senhora louça. 20 minutos é vapt-vupt, né? Mas se você fizer meditando, vai ser uma meia hora, 40 minutos. Você vai estar meditando. Isso é meditar, é prestar atenção numa coisa única. Porque enquanto a gente lava a louça, a gente tenta resolver os problemas do planeta. Né? Você está pensando no seu filho, na sua filha, no seu neto, na conta que vai pagar, no dia, vai presente de Natal, onde você pôs aquele presente que você comprou a semana passada. Você ocupa a sua mente com outra coisa que não é o momento presente. Por isso que a gente está sempre cansado, porque a gente está resolvendo muitos problemas ao mesmo tempo. Estar presente facilita muito tudo na vida. As conexões. Então, eu estou presente aqui. Embora eu tenha me lembrado que eu estou atrasada, eu esqueci esse pedaço e voltei para cá. Então, a mente da gente tem a tendência a dar uma escapadinha. Aí a gente precisa ser aquela mãe paciente que traz a mente de volta e fala, filhota, fica aqui. Certo? E aí medita enxugando. Medita enxugando. Você pode fazer isso lavando roupa, você pode fazer isso organizando papéis, organizando livros. Todas as atividades repetitivas são atividades que propiciam a meditação. Porque ela não é muito estímulo. São estímulos sensoriais, assim, só de sensações, cheiro, barulho, visual. É perfeito. É perfeito. Né? Quando você vai levantar um peso, você prestar atenção na textura do plastiquinho do peso. Né? A força que você tem que fazer, qual que é a percepção do cotovelo. Presta atenção só no cotovelo. Você vai escutar uma música, eu gosto de música clássica, estou escutando uma orquestra, você vai prestar atenção só no piano. Entendeu? Você vai identificar no meio daquela orquestra lá só um instrumento. E durante toda a música você vai prestar atenção só naquele instrumento. Aí você medita ouvindo música. Tá? Então vamos lá. Todo mundo sentado, posição, não é posição assim, largado. É posição sentada, de preferência até um pouquinho para frente na cadeira. Nem encosta as costas no lugar aí. Os 2 pés no chão. Mãos sobre os joelhos. Não precisa fechar os olhos, você pode olhar para o chão, assim, só. Quem se sentir à vontade pode fechar. Tá? Sente seus pés no chão. Sente os pés dentro do sapato. Sente as mãos sobre os joelhos. Percebe se elas estão quentes, se elas estão suadas, se elas estão frias.
Agora você vai pôr atenção nos seus ombros. Percebe se eles estão pesados, se eles estão doloridos. E respira. Vai inspirar profundamente, contando até 5. E vai soltar o ar, contando até 5. Inspira, contando até 5. Solta o ar, esvazia todo o pulmão, contando até 5. Sente o ar entrando pelo nariz. Sente como ele entra mais fresquinho. E presta atenção no ar saindo do nariz, como ele sai quente. Na sua mente vai ter um telão que passa a seguinte mensagem: o ar entra, o ar sai. O ar entra e o ar sai. Se a mente fugir para algum pensamento agora, traz ela de volta. Faz sua mente prestar atenção no ar que entra e no ar que sai. Pode dar vontade de bocejar. Pode liberar. O ar entra e o ar sai. Agora volta a atenção para os seus ombros. Continua respirando. Volta a atenção para os ombros. Agora você vai tentar encostar seus ombros nas orelhas. Bem. Faz uma força grande para subir os ombros até as orelhas. Fica bem tenso mesmo. E solta. Faz mais uma vez. Bem tenso, bem tenso, bem tenso. Sobe até a orelha. E solta. Percebe a sensação gostosa que é depois de soltar. Fica nessa sensação. Respirando essa sensação. Se você esqueceu como é, faz de novo. Sobe o ombro, desce e presta atenção nessa sensação de alívio que aparece depois de soltar os ombros.
Pés sobre a terra, pernas sobre os pés, coxas sobre as pernas, quadril sobre as coxas, abdômen sobre o quadril, tórax sobre o abdômen, cabeça sobre o tórax, mente livre. Tudo no lugar. Quem não quiser voltar, não precisa voltar, mas quem precisar voltar, seja bem-vindo. Difícil? Isso é meditação. Só isso. Ar entra, ar sai. Só. Essa do ombro é uma dica boa para quem está trabalhando muito, assim, está no clima, você está pronto para abrir uma granada. Vai para o banheiro, fica assim, 5 minutos e solta. Já é quase uma reencarnação, assim. Então, muito obrigada, gente.